Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. O vídeo de hoje nós vamos bater um papo. Tem umas maritacas cantando por aí, tem galo, tá? Não se incomode com isso não, é a opinião deles, tá? Eu moro aqui próximo a São Paulo e aqui é a Mata Atlântica, tá? Faz parte do nosso amado Brasil. Como eu amo a nossa nação. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre ela. O tema, inclusive, é assim forte, né? O Brasil vai para frente em nome de Jesus. Será que isso é uma profecia? Eu vou dizer para você que é uma declaração que todo servo de Deus brasileiro deveria fazer. Bom, há muito tempo atrás, eu acredito que o ano passado, 2018, foi quando eu comecei a levar mais a sério assim o canal, fazer mais vídeos. Antes disso, alguns anos atrás, eu fazia um vídeo ou outro, mas a partir de 2018 eu comecei a levar mais a sério o canal e eu fiz um vídeo sobre uma pergunta: o Brasil está na Bíblia? Esse vídeo ele começou a ter visualizações. Por fim, aí esse ano 2019 o canal cresceu, né? E aí o vídeo foi ganhando visualizações, mas assim, tava chegando ali 10 mil por aí, que é uma, sabe, para um canal pequeno como este, por enquanto é pequeno, então é um bom número. E aí, de repente, numa semana começou a ter muitos comentários sobre esse vídeo. Aí eu fui olhar, ele começou a bombar, a explodir. Hoje ele já passou de 200 mil visualizações. Esse vídeo eu falo que houve uma... Primeiro de tudo, os fenícios, eles apareceram no Brasil. Não foi só no Brasil, a história diz que foi além, ali no Peru, sabe? Algumas regiões. Os fenícios chegaram no Rio de Janeiro, na Pedra da Gávea. Enfim, esse assunto dificilmente a gente aprende na escola. Aí muita gente me disse que é mentira, que é uma falácia e tudo mais. Todo mundo sabe que não é falácia. Todos os historiadores, até na revista Super Interessante, já falou desse assunto positivamente. Porém, eles não gostam de divulgar. Oficialmente, o Brasil foi descoberto por Cabral e ponto final, né? Até rimou. Ali nesse vídeo, a maioria gostou, temos muitos mais likes do que dislike. Mas teve gente que criticou, alguns criticaram o meu jeito de falar, falaram que eu tenho que falar mais rápido, que até o vídeo é interessante, mas eu tenho que falar mais rápido. Bom, esse negócio de falar devagar, eu dou razão para quem não gosta, porque eu não gosto de me ouvir. E desde pequeno eu falo devagar, e vou melhorar sim, tá? Tanto é que eu acho que nos vídeos mais recentes eu já estou bem melhor do que naquele lá. Mas eu já fiz programa de rádio lá e eu falava bem rápido, mudava a minha voz. Mas aqui na internet, de uma maneira geral, nas redes sociais, eu procuro ser eu mesmo. Eu me aceitei como eu sou. E é claro, se eu puder melhorar, eu vou. Outros criticaram o atual governo, o atual presidente. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo daqui a pouco. E falando sobre o presidente, acho que lá para o mês de junho, se não me engano, me mandaram várias pessoas uma profecia, uma suposta profecia sobre uma tentativa de morte no atual presidente. Iriam atirar nele, ele não iria morrer, mas iria ser ferido. Eu não conhecia o pastor que profetizou, parece que é o pastor Sandro Rocha, tá? E eu assisti o vídeo. E assim,
eu fiz um comentário, eu fiz um outro vídeo que também teve boas visualizações, 83 mil aproximadamente, falando dessa profecia. Que assim, eu não acreditava ela ser verdadeira, mas que a gente tinha uma coisa para fazer: orar. Nós tínhamos que orar. Novamente, muitas pessoas concordaram e outras criticaram o governo. Teve gente até que deixou claro para mim nos comentários que seria bom se o presidente morresse, né? Olha só que absurdo é isso. Bom, uma coisa bacana é que esse pastor, ele disse que ele poderia estar enganado, tá? Ele só pediu para a igreja orar. E nisso eu tiro o chapéu. Graças a Deus ele estava enganado, porque no mês de julho não houve essa tentativa. Isso não significa que não possa ter, é uma coisa meio óbvia. Nosso presidente, ele tem muitos inimigos. E até o propósito desse vídeo também é falar do que está acontecendo nesses dias. Eu estou falando desses assuntos, eu fiz 2 vídeos sobre o Brasil, então esse é o terceiro. Porque muita gente se inscreveu no canal por eu falar do Brasil. Então eu acho justo continuar linkando com as coisas espirituais. Então vamos voltar ao primeiro vídeo. Os fenícios estiveram aqui, escreveram, digamos assim, a sua primeira vinda numa pedra. Essa pedra ela foi avaliada várias vezes por especialistas e realmente eram dos fenícios. E eles disseram que eles chegaram a sacrificar uma pessoa. Eles eram de uma religião pagã. Eu concordo com esse sacrifício? Obviamente que não. Passou-se o tempo, Salomão e o rei de Tiro fizeram uma aliança. E aí o rei de Tiro forneceu a Salomão madeira. E o que eu disse é o seguinte, é que essa madeira, ela é do Brasil, ela veio do Brasil. Na Bíblia está Ofir, que aí, sabe, Ofir oficialmente foi decretado que era a Índia, por causa das especiarias. Mas quem disse isso foi Jerônimo, baseado em nada, tá? Nunca, não há um documento, não há nada dizendo que Ofir é na Índia. Agora, há essas provas de que os fenícios estiveram aqui, de que as madeiras desconhecidas, como está escrita na Bíblia, por exemplo, as madeiras que existem na Índia, elas são conhecidas de todo o Oriente Próximo. Mas as madeiras como o pau-ferro, que a gente chama de pau-brasil, né? E outras que tem aqui eram desconhecidas lá. Então, assim, tem como a gente provar? Não, mas a gente sabe, os judeus sabem, as comunidades judaicas aqui no Brasil sabem que é verdade essa história, sabe que muita madeira do Templo de Salomão veio aqui do Brasil. Eu vejo isso como uma bênção. Ah, mas teve a maldição, sacrificaram uma pessoa. Sim, os fenícios. A aliança com Salomão veio muito tempo depois. Agora eu pergunto para você, não teve muita morte lá em Israel? Não teve outras mortes aqui no Brasil, em todo o mundo? Sim, desde que Caim matou Abel, Jesus falou que um dia isso vai ser cobrado, o sangue de Abel e do profeta Zacarias, que foi morto no altar. Tudo isso será cobrado. Bom, pessoal, vou ter que terminar esse vídeo daqui de casa, porque começou a chover, né? Não foi possível continuar lá onde eu estava. E aqui são outros barulhos, é outro eco, mas vamos lá. Então eu estava falando sobre as maldições. Todo e qualquer tipo de pecado, de maldição que foi cometido aqui no Brasil, em Israel e no mundo inteiro, tudo vai passar pelas mãos de Deus. Todos vão comparecer
não só ao tribunal de Cristo, mas também no juízo final, o grande trono branco. E ali Deus vai decidir, sabe, tudo que foi de errado. Quando os portugueses vieram para cá, eles trouxeram a idolatria, não é verdade? Tanto é que até hoje, assim, o Brasil ainda é um país muito idólatra. Nós também tivemos a escravidão dos negros, eu me envergonho disso, tá? Mas assim, o maior pecado que o Brasil carrega ainda, a maior maldição, é exatamente a corrupção política. Muito dinheiro, muita maldade, sabe? E qual que é o propósito desse vídeo? É lembrar que na Bíblia há um mandamento para a gente orar pelos governos, pelas autoridades. Por qual motivo? Para que tenhamos uma vida tranquila. E eu creio nisso. E eu convido você a fazer isso, orar por nossa nação. O Brasil não dá certo, o Brasil não vai para frente. Eu parei de falar isso, parei de reclamar. Olha só, para você ter uma ideia, eu sou a favor desse governo. E os que estavam antes dele já há muito tempo, eu nunca fui a favor, mas sempre orei. Gente, eu orei pela Dilma, que falava que não ia ter meta, mas depois que cumprisse a meta, ia dobrar a meta. Coisa maluca, gente. Estocar o vento. E mesmo assim eu orava. Agora, quem é contra o atual governo não quer orar, quer xingar, quer reclamar, quer torcer para dar tudo errado. Gente, nós somos brasileiros, a gente tem que torcer para dar certo e orar para dar certo, tá? Então eu falei que eu sou a favor desse governo, de tudo, obviamente que não. E acredito que ele vai fazer algumas coisas erradas. Mas se o principal estiver certo, qual é? Benditos que te abençoarem, malditos que te amaldiçoarem. O que é isso? Deus falou para Abraão sobre a posteridade, a descendência dele, que hoje é o povo de Israel. Não, Israel não é, esse Israel daí não é o da Bíblia. É sim. Pode ter acontecido a mistura de sangue, é verdade, mas continua sendo esse povo. E o próprio Deus falou que ia juntar todas as tribos de todas as nações. Então isso significa que tem. Você não sabe, mas às vezes você é um descendente de Israel. Qualquer hora eu vou falar sobre os sobrenomes brasileiros que tem essa descendência. Você vai ficar surpreso, porque pode ser que o teu nome seja um deles. Alguém me disse assim, esse presidente votaram nele por falta de opção. Será? Então eu deixo uma pergunta, se nós tivéssemos boas opções, quem garante que ele também não seria uma boa opção? Porque ele está fazendo uma aliança com Israel. Ainda não temos a baixada em Jerusalém, a embaixada em Jerusalém. É verdade, mas assim, tudo está caminhando para isso. Agora é fácil, tem que ter muito peito, tem que ter muita raça para encarar tudo e todos. Mas no tempo certo vai acontecer. Propósito desse vídeo, vamos continuar orando pelo Brasil. Queira você ou não, o atual presidente, se você é brasileiro, é nosso presidente e por ele você deve orar. Eu orei pela Dilma, pelo Temer, gente, nem se fala então, né? Fernando Henrique. Mas todos eles caíram. Se esse aqui for mal, ele vai cair também. Mas eu acredito que haverá um tempo novo. Então, primeiro, oremos. Segundo, observe o que está acontecendo. O oculto está sendo revelado. Os traidores estão sendo revelados. É o que a gente viu nessa semana, não quis comentar por causa da festa dos tabernáculos. Eu ainda, se Deus permitir, ainda vou falar também do conflito da Turquia com os curdos,
que isso tem a ver com a Bíblia, isso tem a ver com o tempo final. Mas vamos voltar aqui para o Brasil, gente. Nós vamos orar por quê? Porque o que for oculto vai cair. Assim, o que Deus me mostrou, eu não vou ficar falando muito porque são revelações pessoais. Na igreja onde eu pastorei, o povo ouviu, na virada do ano passado para esse ano. Mas assim, Deus me mostrou que Deus vai proteger, Deus vai cuidar, mas ia ser um ano muito difícil, de muitas perseguições. Eu ainda não sei como é que vai ser o ano que vem, talvez isso perdure até o ano que vem. Talvez continue ainda essa briga, sabe, os três poderes, traições. Vamos orar para acabar o mais rápido possível. Até agora, a bendita reforma da Previdência, enquanto eu estou gravando o vídeo, ainda não saiu. Vamos continuar orando. Uma hora vai dar certo, gente. Vai dar certo, tá? Mas o que a gente precisa é orar, porque a Bíblia diz isso: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Cada vez mais pessoas estão se convertendo. Então, por isso, oremos, vamos transformar o Brasil. Aí você pode me falar, mas tem um monte de gente que se converte, mas continua sendo pecador. Concordo com tudo isso. Você é pecador? Você está lutando para ter santidade, para andar em santidade? Então eu te convido, oremos pela nossa nação, vamos acreditar, vamos profetizar, vamos para frente. Resumindo esse vídeo, pessoal, o Brasil ele tem uma história além daquela que é contada, tá certo? Pode ser descoberto ainda antes dos fenícios. É que na verdade assim, os nativos, quando chegaram os portugueses, o idioma brasileiro, tupi, guarani, por fim, era muito parecido com o idioma dos fenícios, Então assim, a história é muito oculta. Mas assim, foi um país que abençoou a Israel, a sua madeira foi levada para construir o templo e nós cremos que o Brasil continuará. Nós estamos orando para isso, para que essa aliança com Israel retorne com força total, porque Deus prometeu, certo? Deus prometeu abençoar quem abençoasse Israel. Aí você pode também falar, estamos já no fim dos tempos, o anticristo, aquela coisa toda. Bom, quando Paulo falou para orar pelos governos, pelas autoridades, ele já vivia num contexto que se falava do anticristo. E olha quanto tempo se passou, gente. O que Paulo falou ele ultrapassa os tempos, tá? Então hoje chegou até nós. O que a gente tem que fazer? Vamos orar pelos governos, para que tenhamos uma vida tranquila. Vamos orar por esse Congresso, pelo Tribunal Superior lá da Justiça, Vamos continuar orando, gente. E vamos ser brasileiros, vamos amar o nosso país, tá? Assim, só fazendo barulho não dá. O Brasil é do Senhor Jesus. Não, mas declarar a gente precisa, orar e convencer outras pessoas. Bom, gente, esse vídeo era um bate-papo, tá? Não sei se ele teve pé ou cabeça, você que vai decidir, você que vai julgar. Teu comentário é muito importante, mas eu convido você a orar, a acreditar. Vamos dar uma chance para esse governo, tá certo? Assim como eu dei uma chance para os governos anteriores, orei por eles. Socialismo, eu não gosto, tá? A filosofia, para mim, ela bate muito de frente com os princípios bíblicos. Mas isso em outro vídeo, uma outra hora, a gente conversa. Que Deus te abençoe, uma semana abençoada, em nome de Jesus.